Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aula passada nós estudamos como surgiram as esferas da Terra, né? E também a gente começou a adentrar na questão da influência da luz solar. E só para encerrar a questão da influência da luz solar, nós temos, né, as estações do ano. De acordo com o movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós temos variações, né, na questão climática do nosso planeta. Então, como a Terra ela é um pouco inclinada, né, a gente tem as zonas de interferência, né, de incidência dos raios solares e em cada época do ano isso vai ter uma influência diferente que forma as estações. E aí, outra coisa que a gente deve destacar também é a questão da reflexão e a absorção da luz solar. A reflexão e a absorção é basicamente, por exemplo, como a luz solar ela é refletida no planeta. Bom, existe uma camada de ozônio, né, uma camada de gases que protege o planeta Terra, e essa camada ela manda de volta esses raios que chegam. Então, o planeta consegue absorver uma boa parte, mas a maior parte ela é refletida, né? Então, isso é uma questão também de proteção à vida que tem no planeta. Então, a vida ela consegue aguentar essa incidência solar no planeta. Outra questão também que ajuda muito dos raios que conseguem passar por essa camada é a florestas, né? Por exemplo, quando o Sol, os raios solares, eles atingem diretamente numa terra, por exemplo, seca, sem vegetação, sem nada, aquele ambiente vai ficar mais quente, certo? Quando tem uma floresta e tal, a floresta consegue fazer com que esse calor dos raios solares ele consiga ser mais absorvido, né? As plantas absorvem para alimentação própria, para respiração própria, e aí elas conseguem fazer uma evapotranspiração que faz com que o ambiente fique mais úmido, fique mais agradável, ok? Bom, e aí saindo desse assunto e entrando já na questão da biosfera e ecossistemas. Bom, o que é biosfera? Como a gente já viu, essa é uma das esferas da Terra, né? E ela é a camada, né? A esfera em que vai ter uma união de todas as esferas. Nós vamos ter a esfera aquática, a esfera do ar, da terra e também a da vida. A bio é vida. Então a gente vai ter essa característica principal em que existem seres vivos, certo? E aí essa biosfera ela é composta de diversos elementos, fauna, flora, certo? E isso vai destacar regiões em que esses elementos eles vão ser classificatórios. Eles vão classificar essas regiões. Então, como assim? Peraí, tá confuso. Vamos entender melhor. Dentro da biosfera, né, a gente vai ter vários ecossistemas. Esses ecossistemas, eles são classificados através de características semelhantes. Então, por exemplo, quando eu tenho um ecossistema de manguezal, é o que? Eu vou ter o encontro do rio com o mar. E esse encontro ele vai ter animais específicos, plantas específicas, um clima específico, tudo específico, certo? Então, essas características em comum vão resultar num ecossistema mangue. Então, por exemplo, em qualquer lugar do mundo que eu chegar e ter essas características, vai ser um mangue, tanto de flora quanto de fauna, certo? E aí, quando a gente tem esses ecossistemas numa proporção muito grande, nós temos biomas. E a gente pode destacar alguns biomas que eles são
predominantes no mundo, certo? São 6. O primeiro é a tundra. Tundra é um bioma que ele é característico de regiões montanhosas e muito frias. Então, é uma vegetação rasteira, não tem plantas muito grandes. E os animais que a gente vai encontrar, mais, por exemplo, aves ou antílopes, certo? Por aí, nessa esfera. Outro bioma são as florestas temperadas. Essas florestas temperadas já são plantas maiores, mais arbustivas, em que a gente vai ter uma variedade enorme de insetos, de aves, de roedores. E aí elas se encontram em ambientes mais frios. Então são plantas que resistem a uma variada temperatura, uma variação da temperatura para o frio. Então, por exemplo, a menos de 10 graus, por exemplo, certo? Bom, as florestas tropicais são outro tipo de bioma que isso a gente já tem uma característica em comum, porque o Brasil, ele é um país tropical justamente por essa característica de ter florestas tropicais. As florestas tropicais, elas são florestas que têm plantas tanto arbustivas, né, que são pequenas, quanto arbóreas, que são grandes. E aí a gente não tem um clima tão frio, mas também não tão quente. Mas justamente essa ligação, um clima que vai ser mais, ele fica quente, mas a questão da evapotranspiração das plantas faz com que seja agradável. Então a gente tem um clima tropical, certo? Então a gente tem o que nessas florestas tropicais? A gente tem uma enorme biodiversidade, como a gente já estudou no bimestre passado. Então, essa questão da temperatura vai possibilitar uma maior variedade de animais, de plantas. Então, a gente tem de tudo um pouco, certo? Outro bioma são as savanas. As savanas são biomas que têm a sua característica de choverem muito em um determinado tempo e outro tempo ser muito seco. Então, a gente tem a maior característica, né, as savanas africanas, o maior exemplo, as savanas africanas, onde a gente tem animais como antílopes, cervos, por aí, elefantes, leões, né, como a gente viu no Rei Leão. O penúltimo, os desertos quentes, como o próprio nome diz, desertos quentes. A gente tem pouca vegetação, a gente tem pouca fauna também. Mas aí, a vegetação que predomina nesses desertos quentes são plantas que têm uma capacidade de buscar água nas profundezas do solo, certo? Então são raízes que são geralmente muito grossas, muito fortes e que elas são muito grandes, ok? E por último, os campos, né? Os campos são características por exemplo, a caatinga, né? São ambientes semiáridos, onde é muito quente, as plantas não conseguem aguentar muitos períodos de estiagem, que é um período de seca, e aí geralmente predominam justamente gramas, matos, assim, coisas rasteiras, certo? Então, essa aula de hoje foi uma aula bem rápida sobre ecossistemas e biomas, para a gente ter uma noção da variedade de vegetação e fauna que a gente tem no planeta, certo? Próxima aula a gente adentra mais nessa questão da biosfera, tá? Até a próxima semana.